Como receber o batismo do Espírito Santo? Primeiro, ouvindo a palavra de Deus. Segundo, o arrependimento. Se é que você ama falar em novas línguas e não é o teu dom, vais inventar coisas com coisas que depois há de se tornar em distração no cheio do culto. Existe uma grande diferença, sim, entre o batismo das águas e o batismo do Espírito Santo. Podemos colocar a nossa fé em uma simples água, nós não podemos colocar a nossa fé em simples óleo, não, porque não água da bênção, água da cura, água de não sei se que dá, não sei se nascimento. Hoje em dia a água até está a ocupar o nome de Jesus. Deus é Espírito e importa-se que tudo quanto o adorem em espírito, e depois a Bíblia acrescenta e em verdade. A importância que o Espírito Santo tem para a vida de uma pessoa, melhor dizer, para a vida do cristão, é capacitar. Porque quem nasce na carne é carne, quem nasce no Espírito é Espírito. Quer dizer que o batismo do Espírito Santo te faz entrar numa natureza divina. Então o Espírito Santo pode fazer com que o cristão persista, com que o cristão permaneça na vida cristã. Não preciso que o pastor me empurre para que eu caia. O Espírito Santo não precisa da nossa ajuda. O Espírito Santo não precisa de piruetas no lado do pastor para que ele haja. É verdade que existem muitos espíritos, porque quando estamos a falar do Espírito Santo, existe também o espírito enganador. As novas línguas não é falar apenas uma palavra, uma língua que não se entende. Também é falar uma língua que você não conhecia e que os demais também entendem. Existe a necessidade da interpretação para as novas línguas. Existem mais dons, por exemplo, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, profecia. Todos estes dons são obras do Espírito Santo. Uma das maneiras de dar lugar no Espírito Santo é conservarmos os nossos corpos só para o Espírito Santo. Alguns até estão a usar karatê, eu não sei, estão a usar karatê, que uau! Isso é brincadeira, povo de Deus, vamos sair na distração. Irão de transmitir o que eles têm. Se eles são adúlteros, ok, ou fornicadores, eles irão de transmitir somente um espírito de adultério e de fornicação. Entra no YouTube, vai lá no nosso programa, o nosso canal, Pastor Jafete de Atílio TV. Vai nos encontrar lá. Amém. E vai lá se inscrevendo. Bom dia, boa tarde, boa noite, telespectadores, independentemente da hora em que estão nos acompanhar. Sou vosso irmão Maquindo Pedro Dongala, o repórter, e por detrás de câmara estamos com o nosso técnico Bravo. Bem amado, hoje nós trouxemos para si um outro assunto que já ouviu falar, mas eu acredito que você ainda não se aprofundou. Mas hoje você vai poder receber, ou vai poder ter em conta algumas respostas que alguma vez já fizeste perguntas, mas não houve a resposta. Mas hoje você vai receber essas respostas. Estamos aqui juntamente com o nosso pastor, mas antes de nós avançarmos, eu queria que primeiramente vamos entrar no nosso canal Pastor Jafete de Atílio TV, vamos se inscrever, porque aqui a novidade não falta. Portanto, vou dar espaço. Estamos aqui com o nosso pastor, mais uma vez, como eu disse, o Pastor Jafete de Atílio. Pastor, muito bom dia. Bom dia, irmão Maquindo. Como é que o pastor está? Eu vou bem, graças a Deus. O nosso irmão jornalista. Também estou bem, pela graça de Amém. Deus. A família em casa? A família vai bem, Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo, nós vamos bem. A obra do Senhor também está avançando? A obra está avançando, obra está avançando. Ok, muito importante. Bem amado, o telespectador que estão nos acompanhar, hoje o assunto vamos falar sobre o Espírito Santo. É o Espírito Santo, hoje nós vamos falar, vamos poder abrir o que é... Tem algumas perguntas que talvez você já fez, então hoje nós vamos poder responder. Portanto, não saia daí, vai poder acompanhar nosso programa de princípio ao fim.
Portanto, pastor, nós queríamos saber primeiramente o que é o Espírito Santo. Realmente, o que é Espírito Santo? Ok, o que é o Espírito Santo? Uau, um assunto muito interessante. O Espírito Santo, a princípio, é a terceira personalidade na Trindade, ok? Porque nós vimos a Bíblia nos dizer que no princípio era a palavra, né? Bem verdade, e não só ao criar, ou melhor, Deus, ao criar o mundo, ele não estava só, ok? Imagine na criação do homem, ele diz, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Então, quer dizer que na Trindade nós encontramos a presença do próprio Senhor, como Pai, encontramos a presença do Filho, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, e encontramos a presença do Espírito Santo. E não só, quando estamos a falar do Espírito Santo, estamos a falar da natureza divina, porque a própria Bíblia nos diz que Deus é Espírito, creio o livro de João, capítulo 4, verso 24. Deus é Espírito e importa-se que tudo quanto o adoram, o adorem em Espírito, e depois a Bíblia acrescenta e em verdade. E se formos ver no livro de 1 Pedro 1,16, a Bíblia nos diz que sedes santo como o nosso Senhor é santo. Por isso que eu disse que o Espírito Santo também é a natureza de Deus, porque o nosso Deus é Espírito e o nosso Deus é Santo. Ali está a definição do Espírito Santo. Muito obrigado, pastor. Pastor, nós queríamos saber que se o Espírito Santo não é Espírito Santo, dizem que é a base da igreja, a igreja tem que exigir a presença do Espírito Santo e muito mais que dizem por ali. Então nós queríamos saber qual é a importância que o Espírito Santo tem na vida de alguém e como que nós podemos notar o Espírito Santo está agindo nessa pessoa. Do outro lado eu queria dizer, como é que o Espírito Santo age na vida de alguém? Ok, a importância que o Espírito Santo tem para a vida de uma pessoa, melhor dizer, para a vida do cristão, é capacitar. Por isso é que quando Jesus estava para ser arrebatado depois da sua ressurreição, ele diz aos seus discípulos que fiquem, aguardem no lugar alto a descida do Espírito Santo. Por quê? Os discípulos não poderiam começar o ministério sem a presença do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é que tinha que capacitar. Quando eu observo o livro de Atos dos Apóstolos, eu vejo aí escrito Atos dos Apóstolos, mas na verdade não era o ato dos apóstolos, mas era o ato do Espírito Santo. O Espírito Santo capacita o cristão, porque só o Espírito Santo pode fazer com que o cristão persista, com que o cristão permaneça na vida cristã. Imagine que os cristãos, os discípulos eram perseguidos, ok? Na igreja primitiva, a Bíblia diz que os discípulos eram perseguidos e eram inclusivemente proibidos a não falarem sobre o nome de Jesus. Havia momento que eles eram aprisionados, mas de onde eles recebiam a capacidade de continuarem a falar de Jesus, do Evangelho, era por intermédio do Espírito Santo. E aí veio a outra pergunta que o nosso irmão jornalista fez: como nós poderemos entender que o Espírito Santo está a agir em nós? Sim, pelas suas capacidades. Bem amado, se nós pregar, há quem para pregar, quando não tem Espírito Santo, precisa empurrar um fio, me perdoem pela linguagem. Quem não tem ainda o Espírito Santo, ele se sente incapaz de levantar perante um altar. Ele se sente incapaz de, nem que for, entoar o hino individual para a glória do nosso Senhor. Então, eu entendo que o Espírito Santo está agindo em mim, ok? Por aquilo que eu faço que por mim mesmo não poderia fazer. Por mim mesmo não poderia fazer. Outro exemplo, imagine só, pregar-nos ou tocar, se o Espírito Santo não te orientar, é difícil. Pregar perante as autoridades do século presente, se o Espírito Santo não te dirigir, é um caso impossível.
Mas nós conseguimos entender que Ele está agindo em nós, porque o que nós não poderíamos fazer por nós mesmos, Ele faz por nós. Obras sobrenatural. Você está a orar, de repente a ventania do Espírito Santo bate, e significa que Ele está aí agindo. Muito obrigado, pastor. Pastor disse que nós notamos, o Espírito Santo está sobre nós, quando nós fazemos coisas que por nós mesmos não poderíamos fazer. Exatamente. Então, é muito essencial. Pastor tocou um ponto muito essencial, dizendo que aqueles que estão levantando no altar para pregar, aqueles que estão nos autocarros a pregar, eles só pregam quando o Espírito Santo está nele. Mas só que também estamos num mundo de realidade. Temos pessoas que estão no autocarro, ou quer dizer, nas igrejas a pregar, talvez não foram impulsionados do Espírito Santo, mas está a pregar porque ele precisa de dinheiro quando vai na praça a pregar, no fundo ele quer dinheiro. Então, o que o pastor tem a dizer sobre esse aspecto? Ok, estamos num mundo que tudo é possível. Estamos num mundo que tudo é possível de acontecer por causa da ignorância de muitos. É verdade que existem muitos espíritos, porque quando estamos a falar do Espírito Santo, existe também o espírito enganador. Existe o espírito que leva a pessoa na ganância. Então, além do Espírito Santo, existem espíritos que movem alguns. Por exemplo, o irmão acabou de dizer claramente, alguns vão aí na praça por interesse próprio, porque ele quer recolher algumas ofertas. Existe um espírito atrás desta pessoa, porque a pessoa na sua naturalidade não tem esta iniciativa. Não tem esta iniciativa. Toda a negatividade que alguém poderá fazer é porque existe um espírito a induzir esta pessoa. Agora, para quem é filho de Deus, para quem é cristão, nós não somos induzidos, ou melhor, não somos dirigidos em um outro espírito, mas sim pelo Espírito Santo. Eu não sei se respondi o nosso irmão Maquindo. Muito obrigado, pastor, foi muito claro. Portanto, se não for o Espírito de Deus a impulsionar pessoas a pregar na praça, nos autocarros, na igreja, então se não for, quer dizer, há um outro Espírito. Exatamente. Portanto, tenha mais atenção, que Deus nos abençoe. Sim, meu amado, temos uma outra questão que tem subido na cabeça dos telespectadores, na cabeça daqueles que estão dentro de cristianismo, da cabeça dos cristãos neste âmbito. A questão é, pois quando os discípulos estavam lá no quarto mais alto, a Bíblia diz isso, e o Espírito Santo quando se manifestou, a Bíblia diz que as pessoas estavam falando de línguas, mas agora a questão é, pastor, em relação àquela realidade que já passou e nosso tempo, será que quando o Espírito Santo ele vai descendo, vai manifestando, será que é necessário, é capital simplesmente falarmos em língua para não notarmos que o Espírito Santo está lá, ou como é que é? Não. Falar em línguas, sim, é uma das capacidades que vem do Espírito Santo, mas não é o único dom. Falar em língua não é o único dom que o Espírito Santo fornece a um cristão. Por exemplo, eu não posso apenas dizer que o nosso irmão Maquindo está cheio do Espírito Santo porque está a falar em língua. Porque existem mais dons, por exemplo, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, profecia. Todos estes dons são obras do Espírito Santo. Que significa o Espírito Santo não está ali apenas para dar o dom de falar em línguas, porque nem todo mundo também tem este dom. Há quem que quando está cheio do Espírito Santo, ele começa a falar palavras de conhecimento, palavras de sabedoria ou mesmo a profetizar. Esta é a resposta para esta pergunta.
Portanto, obrigado. Portanto, você que está em casa, quando está na igreja, ou você que ora bastante, você que é cristão, portanto, não se comove quando você, o Espírito Santo vai abrangindo a sua vida, ou vai entrando na sua vida, e quando você não se fala ali em língua, não se incomoda, porque o Espírito Santo, o pastor disse que ele age de várias maneiras. Não tem de que se incomodar. Exatamente. Quando alguém começa a se incomodar porque não fala novas línguas, vai inventar. Vai inventar. E depois, quando nós falamos em novas línguas, é uma língua que a maior parte, ou melhor, as pessoas nem sequer entendem. Sabem, exatamente. Ok? Então, depois, qual é a tendência? A tendência, se é que você ama falar em novas línguas e não é o teu dom, vais inventar coisas com coisas que depois há de se tornar em distração no cheio do culto, no meio do culto. Então não te preocupe, procure descobrir qual é o dom que o Espírito Santo colocou em você. Se é de palavras de sabedoria, use este dom. Se é de palavra de conhecimento, de profetizar, de pregar, use este dom. Alegra-te no dom que o Espírito Santo te tem concedido. Muito obrigado. Pastor, nós temos aqui também uma outra questão. Nós estamos a falar do Espírito Santo. Espírito Santo. Então nós queríamos aqui saber como receber o batismo do Espírito Santo. Batismo do Espírito Santo. Nós queremos aqui saber, aprender como receber. Será que tenho que ir simplesmente na igreja, orar e depois vou receber? Ou será que eu tenho que pregar? Ou muita coisa mais? Será que existe um mecanismo? Ou qual o meio que nós podemos receber o batismo do Espírito Santo? Ok, como receber o batismo do Espírito Santo? Primeiro, ouvindo a palavra de Deus. Segundo, o arrependimento. O arrependimento. A regeneração. Porque é pela palavra que nós conseguimos dar lugar ou alcançarmos lugar na presença de Deus. É no arrependimento onde nós alcançamos a mudança da mentalidade, ok? O Espírito Santo não se manifesta em alguém que ainda não mudou a sua mentalidade, ok? Vamos dar o exemplo do Cornélio. A Bíblia me diz que, primeiro, Cornélio teve de ouvir apóstolo Pedro a falar de Jesus, a transmitir a palavra de Jesus. É bem verdade que Cornélio já orava. É bem verdade que Deus já enviava um anjo para falar com Cornélio. Mas o Espírito Santo ainda não tinha lugar na vida do Cornélio. Por quê? Porque Cornélio precisava ouvir a palavra, crer na palavra e mudar a sua mentalidade. No dia que Pedro transmite a palavra de Deus na casa de Cornélio, a Bíblia diz que a casa toda, ou melhor, a família toda, até o próprio Cornélio, eles todos começavam a falar em novas línguas. Isto é, o Espírito Santo, ou melhor, o batismo do Espírito Santo, manifesta-se por intermédio da palavra de Deus. Atenção! Temos muitos na igreja hoje que estão ali, agitados, falando em língua, não sei mais quanto, inclusivemente fazendo escândalo. Nem todo mundo se manifesta porque é o Espírito Santo que está ali a se manifestar. Por que eu digo isso? Muitos no meio das nossas igrejas ainda vivem numa vida de desordem na face do Senhor. Alguns é o Espírito Santo batendo, chicoteando, ok? Dando uma lição e repreendendo, ou melhor, destruindo as obras satânicas. Muitos estão na igreja como se fosse a profetizar, como se fosse a falar em novas línguas. As novas línguas não vêm só do Espírito Santo. Existem línguas dos demônios. Os demônios também falam em língua, ok? Porque nós temos tanta gente, ele não é arrependido, ele é um fornicador, todas as irmãs estão ali na mão dele, os irmãos estão aí na mão dela, e depois no momento da oração, ela é que é a mãe grande em novas línguas. Que tipo de língua é este, se esta pessoa ainda não chegou de apresentar o fruto do arrependimento?
A nova língua que vem do Espírito Santo, ele vem por intermédio de ouvir a palavra e da mudança, ok, da mentalidade. Caso contrário, não é o Espírito Santo, nem é o batismo do Espírito Santo. Lá está, todos os telespectadores, acreditamos que estão nos acompanhar. Qual é a sensação de chegarmos até a esse ponto, sabendo que, ou notando que alguns falam em língua, mas ainda não se arrependeram na totalidade. Exatamente. Sabendo que alguns também aí gritam ou falam em língua naqueles momentos da oração intensa, mas no fundo, está com essa irmã, com aquela irmã, está com aquele irmão, com aquele... Então, portanto, que tipo de língua é essa? O pastor foi claro dizendo que talvez são línguas de demônios. Exatamente. Portanto, tenha mais atenção. Exatamente. Pastor, muito obrigado. Nós queríamos também saber aqui, nós somos, a Bíblia diz que nós somos os templos do Espírito Santo. Nós somos o templo do Espírito Santo. O templo do Espírito Santo que nós somos, nós queríamos ou gostaríamos de saber como podemos dar lugar a esse Espírito Santo. Como posso dizer que a partir de agora o Espírito Santo tem que habitar em mim, tem que se apoderar em mim. Por isso é uma questão que muitos não sabem, porque a Bíblia é tão grande. Por isso, não sei se o pastor pode nos ajudar respondendo neste âmbito. Linda pergunta, como dar lugar no Espírito Santo? Ok, uma das maneiras de dar lugar no Espírito Santo é conservarmos os nossos corpos só para o Espírito Santo, ok? O que a Bíblia diz? A Bíblia diz que outra vez Jesus foi até o templo e encontra vendedores, ok? A fazer os seus comércios perante o templo. E o que acontece? Jesus teve que pegar numa corda, num chicote e começou a expulsar todos. E em livro de 1 Coríntios, a Bíblia nos diz o quê? Que não façam dos vossos corpos corpo de meretriz, porque é templo do Espírito Santo. Isto significa que para que o Espírito Santo ocupe lugar nas nossas vidas, nós precisamos nos disciplinarmos. Nós não podemos nos ceder naquilo que é carnal, mas nós devemos nos disciplinar naquilo que é espiritual. Porque alguém que não anda na santidade, porque nós já dissemos que o Espírito Santo é a natureza de Deus. O que é que aconteceu com Moisés? Quando Moisés se depara com a sarça, ok? Que acendia, mas não queimava, ele achou melhor se aproximar e saber o que é que estava a acontecer. E qual é a palavra que Deus diz a ele? Não te aproximes, porque o lugar em que tu estás é um lugar santo. O que é que impedia Moisés de se aproximar? Porque ele não era santo ainda. O assassinato reclamava Moisés. Ele tinha os costumes, ok, egípcios. E os egípcios adoravam estátuas, os egípcios adoravam deuses. E fato de Moisés ser um adorador de deuses naquele momento, ele tinha os seus defeitos, não poderia se aproximar. Então é mais ou menos isso. O que acontece com Gedeão? Deus diz a Gedeão, vai até no jardim do seu pai e quebre todos os deuses de Baal. Eu quero operar a favor de Israel. Uma das maneiras de dar lugar no Espírito Santo é nos disciplinarmos, é nos salvaguardarmos apenas para o Espírito Santo. Andarmos não segundo as obras carnais, não segundo as leis carnais, mas sim permanecer na santificação e não só na intimidade com Deus. Muito importante, por isso eu sempre digo, atenção, atenção nas igrejas que não têm temor ao Senhor. Atenção com os servos que não têm temor ao Senhor. Porque quando alguém já não teme a Deus, o Espírito Santo praticamente já não tem lugar. Presta atenção, ele é um Espírito Santo. Um Espírito Santo. É mais ou menos isso. Muito obrigado. Pastor, nós queríamos saber um pouco, abrir um pouco falando a respeito de temor do Espírito Santo. Nós queríamos saber,
as igrejas, que nós também temos notado pastores se comportando de uma maneira irresponsavelmente, de uma maneira que está aqui, estraga, suja aqui, suja ali, namora aqui, namora ali, e quando as notícias se espalham, depois dá satisfação e pronto. E como é que fica as almas que estão lá nas igrejas, que estão, ou quer dizer, os seguidores desse discípulo, desse pastor? Qual o conselho, qual é a imagem que nós temos aqui a favor desse aspecto? Igreja, atenção. A Bíblia diz que o homem dá o que tem. Se este pastor, estes servos, falam da palavra e não têm o temor do Senhor, saiba que estes pastores só irão de transmitir o que eles têm. Se eles são adúlteros, ok, ou fornicadores, eles irão de transmitir somente um espírito de adultério e de fornicação. Por isso é que nestas igrejas existem sempre escândalo. Quando o pastor é fornicador, é adúltero, saiba que os jovens, os pais, os membros daquela igreja também seguirão o exemplo. Aí vem o ditado, tal pai, tal filho, ok? Exatamente, a pessoa dá o que ele tem e é uma triste realidade. Atenção, queres entrar numa igreja, procure saber qual é o testemunho que o pastor tem e que estes servos têm para não cair na cilada do diabo Satanás. Ali está, fomos bem respondidos. Exatamente. Portanto, vamos passar numa outra questão. Exatamente. A questão a seguir vem aqui dizer que, pastor, nós estamos a falar sobre o batismo do Espírito Santo. Portanto, nós queríamos saber qual é a diferença que existe entre o batismo do Espírito Santo e o batismo das águas. Porque o batismo do Espírito Santo não se fala muito, mas existe um batismo que se fala muito, que é o batismo das águas, que quase todo mundo conhece. Então nós queríamos que o pastor diferenciasse quais são as divergências que existem nesse aspecto. E se talvez alguém que não é batizado das águas, talvez pode ser batizado do Espírito Santo, ou aquele que é batizado do Espírito Santo e não, ao mesmo tempo também talvez não pode ser batizado das águas. Será que podemos, o pastor pode reaçar nesse aspecto, tentar nos esclarecer um pouco? Exatamente, existe uma grande diferença sim entre o batismo das águas e o batismo do Espírito Santo. O batismo das águas é um mandamento que o nosso Cristo nos deu. Quando alguém recebe Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, ele precisa passar neste processo, porque é um exemplo que o nosso Senhor nos deu. Ele foi batizado pelo João Batista. Então, ele é o nosso modelo, ok? E o Espírito Santo é praticamente um símbolo do novo nascimento, apenas um símbolo de novo nascimento. Quer dizer que quando a gente mergulha na água, é o símbolo que o homem velho, ok? Ele nos deixa ou ele é morto, e ao sairmos da água é o símbolo de que, ou melhor, do nascimento de um homem novo. Exatamente. Mas já o batismo do Espírito Santo é a confirmação da natureza divina na vida do cristão. Na vida do cristão. Uma pessoa pode ser batizada nas águas, mas não confirmada como filho de Deus. O batismo das águas não te confirma que você é filho de Deus. Porque nós já vimos pessoas que depois do seu batismo fez uma grande festa, embebedou-se, pronto, tudo muito mais. Nós já vimos pessoas que depois de receberem o batismo das águas, eles voltam a viver a mesma vida que vivia no passado. Mas a pessoa que foi batizado pelo Espírito Santo, ele recebe a confirmação de que ele se tornou filho de Deus. Por isso é que Jesus Cristo diz a Nicodemos, uma vez Nicodemos vinha até Jesus perguntando o que fazer para herdar o reino dos céus. Jesus Cristo diz a ele que requer nascer de novo. Mas como assim nascer de novo na minha idade? Nasça de novo. Porque quem nasce na carne é carne,
quem nasce no Espírito é Espírito. Quer dizer que o batismo do Espírito Santo te faz entrar numa natureza divina, te confirma como filho de Deus, não apenas que crer em Jesus, mas o Espírito Santo é o selo do cristão. Ok? É o selo do cristão. E depois de ser batizado pelo Espírito Santo, a pessoa não anda segundo o seu querer, mas é orientado pelo Espírito Santo. Ok? Exatamente. Eu creio que depois surgiu outra pergunta sobre o Espírito Santo. Parece que o irmão disse que a pessoa que é batizado, como é que é? Ajuda-me, por favor. Quero dizer que alguns, será que é necessário? A quem é batizado no Espírito Santo, já não é importante, já não é mais útil para ele ser batizado nas águas. E alguns, aqueles que são batizados nas águas, será que não é necessário ser batizado no Espírito Santo? Ok, é importante ser batizado nas águas, é importante, e ser batizado pelo Espírito Santo é importante. Só que é assim, os dons espirituais, ok? Os dons espirituais começam a se manifestar não depois do batismo das águas, mas sim depois do batismo do Espírito Santo. E estas duas coisas por vezes andam em conjunto. Por exemplo, nos serviços de batismo, muitas das vezes eu já batizei, ok? Já fiz o serviço de batismo em filhos espirituais, que logo que a pessoa sai das águas, ele é batizado pelo Espírito Santo. Logo que a pessoa sai das águas, quer dizer que esta pessoa apresentou um arrependimento, uma mudança da sua mentalidade, e logo ao sair das águas, esta pessoa recebe o batismo do Espírito Santo. E o batismo do Espírito Santo é capaz de te confirmar como filho de Deus antes mesmo de você ser batizado pelas águas. Porque a confirmação de ser filho de Deus vem do batismo do Espírito e não das águas. Porque batismo das águas é apenas um mandamento que nós obedecemos, ok? Um modelo que nós seguimos, é um exemplo. Mas, na realidade, o que nos faz entrar na natureza divina é o batismo do Espírito Santo. Não que o batismo das águas seja menos importante, mas é muito necessário. Obrigado, pastor. Então, nós acabamos aqui de compreendermos que é muito capital e importante ser batizado pelo Espírito Santo. E batismo das águas é um símbolo, nós cumprimos os mandamentos, exatamente, cumprimos a formalidade do mandamento, exatamente, da palavra. Exatamente. Mas que é essencial é nós sermos batizados pelo Espírito Santo, pois é esse que é a confirmação de Cristo em nós. Portanto, pastor, também temos aqui uma outra questão que nós notamos nas nossas igrejas. Nos momentos das orações intensas, as pessoas têm caído, alguns têm gritado, alguns... Então, quando as pessoas passam, as pessoas podem notar que lá tem malucos, então nós não entendemos o que realmente tem sido. Será que é simplesmente a presença do Espírito Santo ou é a saída dos demônios? Nós não entendemos. O pastor pode nos esclarecer o que acontece exatamente naqueles momentos? Ok. Graças a Deus, o Espírito Santo opera. O Espírito Santo move as pessoas. O Espírito Santo é uma tempestade de restauração e de edificação. Onde o Espírito Santo se manifesta, por isso é que nós vimos no quarto alto, no dia de Pentecoste, os discípulos falavam, profetizavam, falavam em língua, e provocou um tumulto de pessoas, uma aglomeração de pessoas, porque as pessoas queriam saber o que estava a acontecer. Alguns até davam de malucos dos discípulos. Essas aí, se a calhar beberam, são bêbados. O Espírito Santo é assim, o Espírito Santo faz a diferença. O Espírito Santo opera como se fosse a pessoa ficou maluco. O Espírito Santo nos embebeda, quer dizer, nós nos embebedamos do Espírito Santo. E onde há a manifestação do Espírito Santo, ali está a agitação. A Bíblia diz que os discípulos ficaram agitados, as pessoas queriam saber o que se trata. O Espírito Santo é assim. E quando o Espírito Santo desce, ele opera de uma maneira ou outra.
Ele liberta e no caso de libertação, ok? Ele agita a pessoa, o Espírito Santo agita. O que a Bíblia nos diz na libertação do jovem, ok? Do jovem que estava cheio de um espírito que o atirava nas águas e no fogo. Quando o Senhor ora, fala, transmite a palavra poderosa da sua libertação, o mau espírito saiu e foi agitado na terra. Quando o Espírito Santo está para fazer as suas operações, muitos ficam agitados, muitos caem por terra. É o sinal da libertação, é o sinal da visitação e tudo mais, porque ali está o Espírito Santo. Ali está, pastor, também falando um pouco da agitação. A Bíblia diz que naquela altura, quando os discípulos falavam em línguas, quando os discípulos profetizavam, a Bíblia diz que mais de 3.000 pessoas se converteram a Deus. Mas comparando com a nossa realidade hoje em dia, aquilo, será que até agora ainda existe? Será que ainda as pessoas são comovidas quando numa igreja acontece esse tipo de cenário? Porque muitos hoje estão a lidar que é feitiçaria, bruxaria e muito mais. O que o pastor tem a dizer sobre esta realidade toda? Ok, é bem verdade, sim, a presença do Espírito Santo no dia de Pentecostes fez com que mais de 3.000 almas se arrependessem, porque o arrependimento não é uma obra que vem do homem, ok? O arrependimento é uma obra que vem do Senhor, que vem do Espírito Santo, e é bem verdade que até hoje muitos se arrependem. Eu creio que pelo poder do Espírito Santo, através desta mensagem, algumas pessoas que estão nos ouvir hão de se arrepender, porque este é o trabalho do Espírito Santo. Nós pregamos a mensagem, nós transmitimos o Evangelho, mas o Espírito Santo está ali para operar o trabalho do arrependimento. A Bíblia diz claramente que ninguém vem a mim se o Pai não lhe chamar ou não lhe enviar. Quer dizer que o Espírito Santo está ali para transformar, está ali para tirar a pessoa do perigo do pecado e para o socorrer do lugar protegido da salvação. E isso acontece até hoje. Acontece até hoje. Só não irá acontecer naquela igreja que não dão lugar no Espírito Santo, mas sim dão lugar nas coisas carnais. Mas caso ao contrário, onde está a presença do Espírito Santo, ali estão as obras do arrependimento. Então, poderíamos dizer que o Espírito Santo é a confirmação, o Espírito Santo é o poder da igreja, o Espírito Santo é a agitação da igreja e a conversão Exatamente. Das almas. Amém. Portanto, pastor, Amém. queríamos que o pastor nos esclarecesse mais um pouco. Nós aqui queremos saber, existe ainda pastores que naquele momento das orações intensas, naquele momento quando a igreja está agitada, ele quer se exibir um pouco. Quer dizer, dentro dele não há poder, não sei se não tem poder ou não tem, mas acredito que existe aquele momento que eles procuram dar queda aos crentes no momento de oração, na imposição das mãos, ele empurrando a pessoa só que para que as pessoas caiam. Que tipo de comportamento é este e o que o pastor tem a dizer para estes nossos irmãos ou pastores que estão por ali? Exatamente, isto tem a ver com falta de maturidade espiritual. Para o Espírito Santo agir no meio da igreja, ele não precisa que o pastor venha por aí, sei lá, com gestos, com sei lá o que, com manobras, porque eu vou a uma igreja, não preciso que o pastor me empurre para que eu caia. O Espírito Santo não precisa da nossa ajuda. O Espírito Santo não precisa de piruetas no lado do pastor para que ele haja. Transmitindo palavra de fé, o Espírito Santo, por si mesmo, ele opera e começa a se manifestar. Exatamente. Quando o pastor começa a empurrar, eu consigo entender que o pastor está a misturar alguma obra carnal no meio deste trabalho que o Espírito Santo está fazendo. Alguns começam a tirar casaco no pessoal da igreja, ele pega o seu casaco, vai atirando, o que é isso? O Espírito Santo não precisa do teu casaco para que ele opere. O Espírito Santo não precisa do empurrão da tua mão para que ele opere.
Alguns até estão a usar karatê, eu não sei, estão a usar karatê. Uau! Isso é brincadeira, povo de Deus, vamos sair na distração. A Bíblia diz que vós os conhecereis pelas suas obras. O Espírito Santo não precisa o estilo karatê, o Espírito Santo não precisa estilo de luta livre para que ele opere, o Espírito Santo não precisa estilo de futebol, ok? O Espírito Santo não precisa estilo sei lá de quê, para que possa operar. Quando você começa a ver algo do gênero, compreenda que o que está a agir ali não é um Espírito de Deus, mas é um espírito satânico. Basta falar. Olha, o centurião, o que ele disse a Jesus? Fale apenas uma palavra, que o meu servo será curado. O Espírito Santo entra em ação por simples palavra pronunciado. Seja curado, seja liberto em nome de Jesus. O Espírito Santo entra em ação. O casaco é algo feito por mãos humanas. Deus não precisa se manifestar apenas num casaco. Fale. Transmite a palavra. É só nesta forma que nós conheceremos os verdadeiros adoradores e servos de Deus. Exatamente. Ok, ali está. A resposta foi clara. Exato. E educativo para todos nós que somos servos de Deus, que estamos a ministrar uma igreja, uma comunidade cristã. Portanto, então tenha mais cuidado, não procura ajudar o Espírito Santo. Exatamente. O Espírito Santo opera sozinho. Exatamente. Portanto, não precisa esforço. Não precisa esforço. Ali, nada. Não preciso. Portanto, muito obrigado, pastor. Pastor, nós queremos entender. Existem cenários hoje em dia. Nós notamos que a igreja, o pastor levanta na igreja ou no altar pregando, fazendo gesto, toda a igreja cai. Quer dizer, do outro lado, quando faz isso, a igreja cai. Então, nós queremos saber, esses gestos, será que é o Espírito Santo ou há um outro espírito atrás disso? E outra coisa mais, existem pastores hoje em dia, para que haja o milagre, tem que vender... como é que é? Tem que vender sumo, água, lenços de bolsos e muita coisa mais. Esse tipo de atos. Nós queremos saber se é mesmo o Espírito Santo, porque Jesus, ou não me lembro nenhuma parte que Jesus fez coisas do gênero. Portanto, nós queremos que o pastor esclareça para nós o que tem sido isso. Ok, a Bíblia nos diz que o Espírito que nós recebemos é um Espírito de ordem e não de desordem. Normalmente o Espírito Santo não vem para colocar, ou melhor, não se manifesta a fim de colocar desordem dentro da igreja. Quando o pastor vem com gestos e toda a igreja cai, bom, eu não sei. Quando o Espírito Santo vinha para visitar os discípulos, a Bíblia não diz que todos os discípulos caíram por terra, foram visitados. Eu só me pergunto, para que a igreja precisa cair? Para quê? Será que todos eles que caem não existem arrependidos? Será que não existem verdadeiros adoradores? O que se passa bem verdade? É desordem. É total desordem. Porque em nenhuma parte a Bíblia me diz que Jesus estava a ensinar e que meteu todo mundo disperso no chão. Não! Nós precisamos consultar a Bíblia, as Escrituras. Isto nos indica que alguma coisa não vai bem no Evangelho de hoje. O que Deus quer de nós é que as almas se aproximem a Ele, ok? E que as almas abandonem as negatividades e que se aproximem a Deus. O foco do Evangelho é o arrependimento e não o espetáculo. Nós devemos nos focar no arrependimento das almas e não no espetáculo. Irmão jornalista, isso é mais espetáculo do que outra coisa e nós devemos ter muito cuidado nestes tipos de igreja. Agora, o pastor que vem, porque não, vai vendendo água, porque não, é nesta água que tem espírito de libertação, espírito de cura. A Bíblia diz que a cura está em nome de Jesus.
Bem amado, nós alcançamos a paz, a cura, a libertação em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que está acima de todos os nomes. Bem amado, quando vimos um pastor a vender água, a distribuir lenços, sal, sumo, isto significa que esta igreja já não está na santa doutrina. Bem amado, a igreja deve ser dirigida na santa doutrina e não na antiga aliança. Foi na antiga aliança que os sacerdotes usavam sal, foi na antiga aliança que os sacerdotes usavam incenso, usavam azeite, usavam óleo, mas hoje a igreja não deve andar segundo a antiga aliança, mas sim segundo a nova aliança, segundo a santa doutrina. Ok? Exatamente, a nova aliança. O Espírito Santo não precisa de um olho para agir. Nós hoje em dia não precisamos de chifre de um animal para a consagração de alguém. Nós não precisamos talvez de um olho para ungirmos alguém, porque o próprio Espírito Santo é que faz a vez de tudo. Ok? Então, quando na vossa igreja, na sua igreja, faz-se a distribuição de óleo, de azeite, de lenço de bolso, de sal, vocês ainda estão na antiga aliança, significa que o Espírito Santo ainda não começou a agir. E existe uma enorme necessidade de convidar a manifestação do Espírito Santo e não permanecer na antiga aliança, nas antigas obras sacerdotal. Aí está a minha resposta. Pastor, muito obrigado. Agora, eu queria saber, para os telespectadores que estão nos acompanhando lá em casa, querem, talvez estão a acompanhar bem... Estão a acompanhar bem essa questão. Foi muito essencial. Agora, a questão é, qual o conselho que o pastor deve dar a esses irmãos que se encontram, que os seus pastores têm esses atos, têm esses comportamentos? Será que o conselho é, elas saiam daí ou ficam mesmo aí? Ou como é que fica o seu paradigma? Olha, o conselho é simples. Nós não podemos permanecer onde não existe Deus. Nós não podemos permanecer em um lugar onde o Espírito Santo não age, mas apenas as formalidades é que agem. Atenção, atenção. Hoje o Evangelho está comprometido. Muitos, bem amado, por falta de temor ao Senhor, eles recorreram à magia. Por falta do temor ao Senhor, por falta da santificação, recorreram aos quimbandeiros. Muitos têm consultado casas escuras, ok? E agora, um pastor que te dá azeite, alguns até dão banho. Alguns até dão banho porque não, vou te fazer um tratamento espiritual, você precisa banhar, não sei mais quanto, vou te ungir com azeite. Intervalo. Intervalo. Quando você descobre atos do gênero, saia daquela igreja, porque aquela igreja não será arrebatada. Nós precisamos congregar em lugar onde nós beneficiamos da edificação espiritual. Quando você não é edificado espiritualmente, é porque você está sendo perdido. Nós não podemos colocar a nossa fé em uma simples água, nós não podemos colocar a nossa fé em simples óleo, não, porque não água da bênção, água da cura, água de não sei se que dá, não sei se nascimento. Hoje em dia a água até está a ocupar o nome de Jesus na igreja, porque temos água da solução. A Bíblia me diz que a solução está em nome de Jesus, mas na vossa igreja a solução está na água. A Bíblia me diz que a solução está em nome de Jesus, mas a vossa igreja a solução está em simples sal e azeite. Agora me diz, qual é a base da vossa fé? E se a base da vossa fé está em simples água e não em nome de Jesus, o que é que você está a fazer ali? Porque a Bíblia diz que o nome de Jesus está acima de todos os nomes. E vocês levantaram água. Onde é que o Evangelho está a ir, afinal de contas? O meu conselho,
saia desta igreja. Procure a igreja que estão a servir a Jesus como Senhor e Salvador e que são orientados pelo Espírito Santo e que o nome de Jesus Cristo tem o primeiro lugar em tudo. Só assim seremos edificados para a glória de Deus. Muito obrigado, pastor. O pastor foi muito claro e muito simples. É a questão, se notares esse tipo de anomalia na sua igreja, igreja local onde você está, então o conselho é, saia. Porque Exato. somente o nome de Jesus é que cura. Somente o nome de Jesus Amém. é que liberta. Amém. Não a água, Amém. não é azeite, nem lenço e muito mais não. Então, portanto, nós ouvimos os conselhos e nós estamos prestes ao final do nosso programa. Portanto, mais uma vez eu vou voltar a dizer, vamos se inscrever, porque aqui a novidade não falta e as novidades são sempre quentes. Amém. E é educativo ou construtivo para Amém. si e para com sua família. Amém. Pastor, para terminarmos, nós queríamos tentar saber o que leva esses homens de Deus a fazer espetáculo do gênero, a fazer, o que leva eles a se exibirem tanto. Será que é só mostrar que tem poder? Será que é só mostrar que Deus os conhece? Será que o que lhes leva? Nós queremos aqui entender, o povo de Deus que está lá em casa também quer saber qual é a sua motivação, a razão deles fazerem coisas do gênero dentro do evangelho, que é o evangelho do Cristo. Interesses pessoais. São interesses pessoais, porque quem tem compaixão das almas não vai criar coisas de gênero. Nós precisamos promover a edificação. Nós precisamos promover a cura e a salvação para as almas. Quando o pastor ou o servo de Deus começa a entrar nestas práticas, como vender óleos, água, sal, é porque ele tem o interesse na finança. Porque esta pessoa que vai usar a água, vai usar, não sei, o sal, ele nunca vai ter a iniciativa para entrar no processo do arrependimento. Porque a sua intenção é ir buscar a água e não buscar o arrependimento. E isto é um perigo eminente, um perigo grave. Os pastores, quando nós colocamos o prazer do dinheiro em frente, quando nós colocamos a ansiedade das riquezas na frente, então o povo perde, as ovelhas se desperdiçam. E não só, o povo não vai entender a vontade de Deus, vão buscar também os seus interesses apenas de cura, de querer estar bem, e vão esquecer que a primeira necessidade é a intimidade entre o homem e Deus. Pastores, vamos sair nesse tipo de mentalidade. Em vez de colocar o dinheiro na frente, vamos colocar a compaixão das almas na frente. Se Deus quiser nos abençoar financeiramente, o trabalho gritará por si. Deus enviará as ovelhas, a bênção que virão por comando de Deus. Agora, se a nossa intenção for dinheiro, as almas continuarão a perder. Não teremos discípulos, teremos apenas um povo. Não teremos pessoas que entrarão no modelo da palavra, mas teremos apenas seguidores de pastores, fãs do pastor e pessoas que só virão à igreja só para alcançar os seus interesses. Então, atenção, atenção. Ali está. Muito obrigado, pastor. A resposta foi muito curta e objetiva. Objetivo por quê? Porque nós compreendemos que aqui o único interesse é salvar as almas, não dos nossos, quer dizer, não nossas barrigas, não nossos bolsos. Exatamente. Portanto, nós, tu que és pastor, Exatamente. líder de uma religião, Exatamente. Então, tenha atenção. O único trabalho que você tem, como o pastor disse, é salvar as almas do Cristo. Amém. Portanto, muito obrigado, pastor. Estamos prestes ao final, mas ainda nos resta uma questão, não podemos deixar assim. Nós falamos dos discípulos na manifestação do Espírito Santo. Já que estamos a falar do Espírito Santo, a Bíblia diz que naquela altura os discípulos falavam em línguas, não é? Falavam em línguas, e nós hoje queremos saber que
aquelas línguas que lá falavam naquela altura era uma língua interpretada, uma língua que todo mundo entendia. Mas só que hoje, na nossa realidade, não está acontecendo isso. Hoje, a pessoa quando está falando em língua, aquilo torna como se fosse uma irritação, ou um ruído nos seus ouvidos ou nos ouvidos do ouvinte, porque não está a ouvir aquilo que o outro está a dizer. Agora, pastor, nós queremos saber, será que as coisas mudaram ou como é que é? Por que eu, se eu estiver a falar língua, não posso falar inglês, não posso falar francês, não posso falar uma outra qualquer língua, mas tenho que falar aquelas línguas, bababá, bababá. Nós queremos saber, pastor, pode nos ajudar? Eu quero ajuda. Ok, obrigado. Exatamente, é bem verdade que no dia do Pentecoste, né? A Bíblia diz que os discípulos falavam em línguas e as mesmas línguas eram entendidas. Por isso é que as pessoas, ou melhor, por isso é que houve o arrependimento das almas, porque cada qual ouvia os discípulos falando em suas línguas. É bem verdade. Por isso é que o apóstolo Paulo veio chamar a atenção, creio eu, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 6, se não me engano, a Bíblia diz que quem fala em novas línguas que procura a sua interpretação. Interpretação. Por quê? Se nós irmos mais além em 1 Coríntios 14, né, vamos encontrar que as novas línguas servem para a edificação da própria pessoa que está a falar em língua. Ok? Serve para a edificação da própria pessoa. Enquanto que a profecia serve para a edificação da igreja toda. Nós não podemos dizer que falar em língua irrita, não. Aquilo tem a ver com a intimidade da pessoa com Deus. Nos ajuda a nos aprofundarmos, entrarmos na profundidade ainda mais da palavra, porque até o apóstolo Paulo dizia que no meio de vocês não há quem fala línguas mais que eu, mas que a língua seja interpretada. Se não tem a sua interpretação, então a pessoa que está a falar em língua, que fale em si mesmo, para evitar então desordem no meio da igreja. Mas na verdade, as novas línguas pode ser também o francês, ok? Pode ser o inglês, alguém que não sabia falar o francês, o inglês. As novas línguas não é falar apenas uma palavra, uma língua que não se entende. Também é falar uma língua que você não conhecia e que os demais também entendem. Existe a necessidade da interpretação para as novas línguas. Caso contrário, não adianta todos nós... Por exemplo, uma vez fui convidado a orar em língua. Na altura eu não era ainda pastor. E o pastor convidou-me e disse, irmão Pedro, ok? Chamava-me irmão Pedro. Irmão Pedro, nós queremos que faças o encerramento da oração, mas em língua. Eu disse, ué? Oração em língua. Ok? Quando a pessoa tem aquele dom de falar em línguas, tudo muito bem. Mas o problema é que eu vou orar em língua e a igreja vai se beneficiar em quê? O benefício de orar em língua é pessoal. Falar em língua não é para um benefício geral, mas falar em língua é para um benefício pessoal. E aí eu fui orando normalmente. Convidou-se uma outra pessoa. Mamãe fulana, vai orando em língua. Meu Deus, quando começou? Glória a Deus, eu não estou aí para criticar quem ora em língua, mas pretendo te dizer que orar em língua é para benefício pessoal, ok? Se queres que seja para benefício geral, então que haja a interpretação segundo o livro de 1 Coríntios 12, 6. Muito obrigado, estamos mesmo no final do nosso programa. Exato. Obrigado por ter estado ali e por ter acompanhado cada detalhe do nosso programa. Amém. E para aqueles que ainda não se inscreveu, olha, faça questão de poder nos seguir. Entra no YouTube, vai lá no nosso programa, o nosso canal, Pastor Jafete de Atilio TV. Vai nos encontrar lá e vai lá se inscrevendo. Amém. Então que Deus te abençoe rica e poderosamente em nome de Jesus. Pastor, nós queremos saber qual o programa da igreja, queremos saber a localidade também da igreja. É muito importante, talvez existem pessoas que querem chegar até o pastor e como que eles têm que fazer. Ok, a igreja Cidade da Paz está localizada no bairro da Petrangol,
rua direita da esquadra policial. Estamos na esquina por detrás da parede da empresa em Café. Nós congregamos nos dias de terça-feira a partir das 16 até 18 horas, quarta-feira no mesmo horário, quinta-feira no mesmo horário. E aos domingos nós temos 2 cultos. O primeiro culto tem começado às 8 horas até 10 horas e o segundo culto tem começado das 11 horas até 13h30. Sejam todos bem-vindos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Envie os teus comentários para quem deseja nos apoiar de um modo ou outro. Bem amados, nossos terminais estão ali a passar. Faça-o para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Muito obrigado, estamos mesmo no final do nosso programa e não podemos esquecer, não para de mandar para nós os seus comentários, aquilo que você quer mais saber. Nós vamos pegar esses comentários, nós vamos poder desenvolver. Amém. Vai ser como a próxima matéria, para si vai ser muito partilhar a mensagem, partilhar. Vamos lá partilhando, se inscrevendo. Amém. E convidar mais outras pessoas, porque isto é evangelho. Amém. Nada mais, nada menos, é evangelho. Amém. Aqui fala o vosso repórter Maquindo Pedro Dongala e atrás da câmara nós temos nosso técnico Bravo. Muito obrigado